Não sabemos bem se o mercado da soja entrou em férias coletivas ou em greve, mas que está tudo completamente parado, está. Nós vamos deixar para falar de preço amanhã, pois aí já teremos o fechamento de julho para te mostrar. Nessa quarta-feira queremos abordar um outro assunto mega importante e que deixamos um pouco de lado nos últimos dias, pois não tinha muito o que ser dito. Estamos falando do clima lá nos Estados Unidos. E essa abordagem pode fazer toda a diferença no seu bolso, já que pode vir de lá, da América, um novo boom de preços para o milho e a soja, ou uma tremenda decepção. Nós vamos recordar um pouco a história, pois tem muita gente nova chegando hoje aqui na Rural Business. Os problemas de clima começaram em março e se prolongaram até meados de junho nos Estados Unidos, dando ao plantio da nova safra de grãos 2019-20 o título de o mais atrasado da história. O período ideal de cultivo do milho terminou em junho e sabe-se lá com quantos milhões de hectares abandonados em razão disso. E é justamente esta a grande dúvida do mercado hoje e que pode transformar o que você ainda tem de soja nas mãos em ouro. Basta uma confirmação do USDA no próximo dia 12 de agosto de que 11 milhões de acres ou 4 milhões e meio de hectares de terra ficaram sem sementes e foram para o seguro. Só isso. Outro fato para lá de importante é que depois das chuvas torrenciais e alagamentos, o que começa a assombrar os produtores americanos agora é a redução da umidade do solo em plena fase crítica de desenvolvimento das lavouras. Mas antes de te mostrar qualquer coisa, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, quer te fazer um alerta. Não se emocione. Nos quase 30 anos analisando com lupa esse mercado da soja, a estrategista diz que já viu de tudo, inclusive variedades desconhecidas de soja serem descobertas lá nos Estados Unidos. E olha, nós vamos destacar 3 delas, para que você entenda bem que em se tratando de safra americana, o buraco é mais embaixo. Soja escafandro, conhece? Não? Pois é, nós jamais a vimos aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, algumas vezes. Essa soja resiste a alagamentos por dias a fio e no final ainda garante safra recorde. Soja youtuber, essa é incrível, pois parece feia, mas basta uma maquiagem para ficar top e render milhões de toneladas aos americanos. E a melhor de todas, a soja camelo. É aquele tipo que mesmo quando a chuva raleia, os solos secam, nada acontece com as plantas, que segundo o USDA, continuam rendendo produção cheia, um verdadeiro espanto. Quebra de verdade só vimos acontecer lá nos Estados Unidos em ano de tremenda seca, mas seca mesmo como a de 2012. Era início do mês de agosto e os Estados Unidos estavam assim. Toda essa grande mancha vermelha confirmava que a maior parte do cinturão de produção de soja e milho do país já estava coberta por seca extrema e excepcional, de 3º e 4º graus, escalas máximas desse monitor. Praticamente não havia um palmo sequer de solo com umidade ideal e o resultado para a produção de grãos foi trágico. Só para você ter uma ideia, em apenas 3 meses, o USDA foi forçado a cortar em quase 102 milhões de toneladas a sua expectativa de produção de milho. Não, nós não erramos, não. Entre os meses de maio, quando anunciou a sua primeira expectativa para a safra 2012, e agosto, a seca dizimou 27% da safra americana de milho. Para a soja, as perdas foram expressivas, mas não chegaram nem perto, porque exatamente como vem sendo visto agora em 2019, o milho foi a cultura mais afetada. O corte na produção de soja entre maio e agosto de 2012 foi de 13,9 milhões de toneladas, como destacado no gráfico da esquerda, muito mais do que o USDA já mostrou para a nova safra 2019-20, que você vê em destaque no gráfico da direita. É importante observar que a soja opera hoje nos menores preços em 12 anos em Chicago, ou seja, desde 2007. E de lá até a seca de 2012, o aumento foi de nada mais, nada menos que 94%. Tá bom para você? Então quer dizer que a Rural Business está afirmando que a soja pode dobrar de preço em Chicago nos próximos meses?
Não, não é nada disso. Não viaja na maionese, pois as consequências podem ser graves. O que os especialistas da Rural Business estão alertando é que se o USDA derrubar a área de plantio desse ano em 11 milhões de acres, como espera o mercado, ouviu bem? Vamos repetir para não ter disse-me-disse. Se, em razão das chuvas e alagamentos, o USDA derrubar a área de plantio dos Estados Unidos em 11 milhões de acres, frente ao previsto inicialmente, os preços do milho vão disparar. E se isso acontecer, a soja vai junto. Se o aumento será de 10, 20, 40 ou 100%, nós não podemos dizer, mas que vai acontecer, vai. Tudo depende do milho e do USDA. No meio disso, as negociações com a China e o clima é que vão direcionar o dia a dia dos negócios com soja, ficando nesse lenga-lenga que a gente está vendo, onde ninguém se dispõe a arriscar nada. Os mapas confirmam que houve anomalia expressiva de chuvas na última semana, lá nos Estados Unidos. Veja só. Entre os dias 23 e 29 de julho, grandes áreas de produção de soja, como Illinois, Indiana, parte de Ohio, Kansas e Nebraska, registraram precipitações entre 15 e 25 milímetros abaixo do normal, o que é confirmado por essas manchas em marrom mais claro. Numa investigação exclusiva, a Rural Business aferiu que se esse período for estendido para 30 dias, essa anomalia sobe para algo entre 75 e 100 milímetros em algumas áreas, confirmado pelas manchas em marrom mais escuro na imagem. Perceba que só mesmo as Dakotas, em especial a do Sul, Wisconsin e algumas áreas de Minnesota receberam chuvas acima da média nesse intervalo, que aparecem pontuadas pela cor verde no mapa. Quanto mais essa anomalia aumenta, maior é o risco de perdas para a nova safra americana, o que seria a forma mais rápida dos estoques do país ruírem. Portanto, vamos que vamos. Em poucos dias a soja vai ou racha. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Soja Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.